Bom, o tema que eu vou falar hoje é a respeito da relação só um pouquinho, do desempenho acadêmico do universitário que tem, eventualmente, o estresse visual. Tudo que eu estudei, ou a maior parte do que eu estudei até hoje, tem uma referência muito grande com o estudo de crianças e adolescentes. E o pouco acesso que eu tive a esse tema com adulto foi a partir da minha tese, né, do meu estudo de pré-doutorado, e experiências práticas e pessoais com relação ao tema. Tá? Então, a primeira consideração que eu faço é com relação à aprendizagem. Eu sou professora de nível superior há mais de 35 anos. Verdade que eu durmo no formol, estou conservada em formol, mas tem muitos anos, né, de experiência docente. E, na verdade, eu não sei alfabetizar. Eu não sei ensinar nenhuma criança a ler. Eu não sei pegar uma pessoa, um analfabeto, e ensinar o básico. Eu não sei fazer isso. E eu acho muito louvável esse papel que as professoras de ensino básico, né, de ensino fundamental, conseguem fazer tão bem. Mas, como professora de nível superior, eu consigo avaliar e consigo criar estratégia para lidar com pessoas que têm alterações de aprendizagem. Então, eu sei exatamente o que é, como professora, né, e aí eu acredito que tem outros aqui, né, aqui nesse espaço, a gente consegue reconhecer o aluno que tem dificuldades, né, desde a percepção do que está sendo dito até a compreensão e elaboração de conceitos mais abstratos em função daquele tema. Então, algumas considerações que eu faço estão também relacionadas com esse conceito de 30 anos de sala de aula, de 30 anos de laboratório, de 30 anos de experiência clínica e de 30 anos tentando lidar com adultos com alteração de aprendizagem. Que passa? Então, eu sou da geração que cérebro era a parte mais importante do corpo. Eu acredito que os que são da minha geração também devem ter passado por isso. Apesar de ter uma formação básica, onde o corpo é o nosso objeto de estudo e o movimento, basicamente, o cérebro, para mim, sempre foi a parte mais importante, até acontecer algumas coisas que eu vou comentar. Então, a maior parte dessa imagem que eu tenho aqui, com as suas raízes cada vez mais profundas, davam o poder que era valorizado, vamos falar assim, há 30 anos atrás. Quanto mais conhecimento, quanto mais culto, quanto mais estudado, quanto mais titulado, quanto mais competente, quanto mais destaque acadêmico, melhor era. O profissional, o professor, o especialista, e por aí. Então, era, na minha geração, muito valorizado. Junto, eu sabia que a aprendizagem produzia alterações funcionais e neuroquímicas no sistema nervoso central de uma forma definitiva. E eu imaginava, há 35 anos atrás, que se o Alzheimer me pegasse, ele ia me pegar pelo mesmo conteúdo. Eu não ia me permitir ficar sem memória do raso. Eu queria, pelo menos, perder memória, mas memória de muita coisa. Eu precisava de conteúdo, né, para poder me permitir, né, olha só que coisa, né, me permitir perder a memória, né, caso isso venha a acontecer, mas com a experiência de ter sido movimentado no sentido de conhecer, de aprender. Eu nunca admiti essa história de falar que eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. Então, sempre fui, como fala, impulsionada nesse sentido. Junto, tinha aquela relação de amor com o ensino, com a escola, com aprender, com ensinar, que era uma característica minha desde nova, desde criança. Só que, na minha turma de colégio, nas várias turmas com as quais eu fiz parte, isso não era uma realidade de 100%. Quer dizer, eu era um ponto fora da curva. Então, naquela época de infância, né, de adolescência, eu me acostumei a ser ponto fora da curva. Enquanto todo mundo queria
bater pega na Pampulha, ou pegar 6 pistas para poder fazer coisas que não era muito recomendado na época. Eu queria ficar estudando, porque eu gostava muito. Enquanto todo mundo juntava para poder ir no show de alguém que eu não lembro mais, assim, uma banda mais famosa, eu preferia ficar em casa estudando. Era uma opção, né? Então, eu me sentia fora da curva. Eu era sempre aquele bonequinho ali, ou aquela bonequinha, né? Eu me sentia. E aí eu não sabia, mas era tranquilo, eu lidava bem com isso. Mesmo sabendo que esses outros, né, o restante ou parte da turma que andava comigo, tinha problemas ou de inadequação pedagógica, ou tinham condições socioculturais desfavoráveis ou pouco estimulantes, ou não tinha a motivação devida, ou tinha baixa autoestima e desinteresse. Ou seja, tudo isso podia ser fatores extrínsecos à aprendizagem e, com isso, produzir transtornos de leitura, tá? Distúrbios de leitura, e que eu não dava muita atenção, porque eu não tinha nada disso. Eu não tinha nenhum distúrbio de aprendizagem e eu não tinha nenhum transtorno de aprendizagem. Então, eu era ponto fora da curva porque eu queria, ou porque eu gostava, ou porque eu não conhecia outra coisa. E aí o tempo foi passando, e eu comecei a ver, eu me lembro criança, comecei a ver sombras, né, projetadas em vários ambientes que se mexiam. E eu não achava muito lógico, né, apesar de muito criança. E eu me lembro que eu perguntava aos meus professores por que a montanha, a Serra do Curral, mexia. Por que, quando, à noite, as luzes estavam acesas, as luzes ficavam tremendo? Eu queria uma explicação do ponto de vista físico. Como eu falei, eu sempre gostei de aprender. E ele me falava que as montanhas não mexiam, que as lâmpadas não vibravam. E eu jurava que sim, e ele jurava que não. E aí o tempo foi passando, e eu continuei vendo as sombras mexendo, e eu continuei a ver sombra onde não existia. E aí eu comecei a ficar um pouco mais isolada, porque eu via coisas que ninguém via, né? E isso era uma coisa um pouco, segregava um pouco, né? E me afastava um pouco, porque eu não era normal, né? Então, isso foi uma coisa que marcou um pouco. Mas eu continuava a gostar de aprender, e eu gostava de aprender. E escola era a minha praia, era o meu ambiente preferido. Eu adorava ir para a escola, como até hoje, adoro ir para a escola, mesmo com essa escola nova que está por aí. E aí o tempo foi passando, né? Só fazer uma vírgula. Eu não me sinto muito à vontade de falar logo depois do Jérôme, porque o Jérôme é muito técnico, né? É muito gráfico, muita planilha, e eu não tenho esse hábito de mostrar dessa forma. Então, se ficar muito relaxado, vocês me chamem a atenção. Então, o tempo foi passando, só que o tempo passa muito mais depressa do que a gente espera, né? Na hora que se assusta, já é Natal de novo. Na hora que se assusta, está ouvindo Ivete Sangalo fazer propaganda de Carnaval em Salvador. Aí assusta de novo, está fazendo propaganda do Dia dos Pais. Na hora que se assusta de novo, está voltando o velhinho da roupa vermelha. E aí, na hora que você vê, um ano passou. E esse ambiente de escola, o ano é mais curto ainda, porque você tem 20 semanas letivas num semestre e 20 semanas letivas no outro. Então, quer dizer, o ano fica cada vez mais curto. E o aluno sempre quer que o ano acabe mais depressa. E aí começam a fazer planos, encurtando mais ainda. E aí você tem a noção que a vida está passando mais depressa. E a vida foi passando, e aí criaram, nesse mercado gerencial, né, esse pessoal que trabalha com recursos humanos, criaram essa definição das gerações divididas entre aqueles veteranos que nasceram antes de 1946 e essa geração dos milênios, né, essa geração internet, essa geração digital, aqueles que nasceram acima de 2005. E começaram a comparar para o ambiente de gestão, para o ambiente de administração.
E aí começaram a descrever características daqueles mais antigos como sendo a experiência e a fidelidade à empresa ou ao instituto como sendo as suas principais características. Depois, os que nasceram entre 46 e 64, as principais características seriam a dedicação e o compromisso. Depois veio a geração X, de 65 a 80, características, a diversidade e a competitividade. Depois, a geração Y, de 81 a 94, a principal característica seria a interatividade e a mobilidade. E a geração Z, de 95 a 2005, críticos e seletivos e autodidatas. E aí, se a gente fizer uma relação da principal característica, né, para você colocar para cada grupo, essa geração é a geração da carta, né, do recado pessoal. Depois veio a geração X, geração do telefone, né, e depois telefone celular. Depois a geração do e-mail, depois a geração das mensagens instantâneas, né, e das redes sociais. Ou seja, quem está aqui e que hoje é professor ainda porque gosta, né, porque já pode estar aposentado, está lidando com gente dessa geração. Quem está aqui, idem. Quem nasceu aqui, idem. Só que isso tudo que era para um meio de gestão, foi importado para o meio acadêmico. E aí colocaram professores de diferentes idades, de diferentes formações, de diferentes gerações, para lidar com um público também muito heterogêneo, mas que tem uma média de idade, dependendo do curso, entre 20, 25, 30 anos, no máximo. E aí você vai para a sala de aula com uma bagagem com essas características, dependendo da sua idade, e aí se encontra de cara alunos com essas características. E aí, é claro que o conflito acontece. Só que não pode, o conflito não pode aparecer. Ele não pode chegar na cara, né? Ele tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque a intenção não é conflito, exatamente a solução do problema. Só que, tanto nessa geração, né, nas anteriores até aqui, os alunos, independente do suporte acadêmico, independente do acesso que eles têm 2 olhos, e eles enxergam, bem ou mal. E essa visão, boa ou não, está envolvida com o processo de aprendizagem, independente da relação que se coloca em termos de estrutura. Bom, passando aqui, e aí veio uma velocidade enorme essa geração internet, essa geração web, né? E a relação de aprendizagem mudou por completo. Então, aquela coisa de cima para baixo foi colocada no sentido horizontal, aquilo que você tinha tempo para poder pesquisar, estudar, avaliar, foi substituída por informações instantâneas, que na hora que você dá a informação, o seu aluno está confirmando no Google ou em outros sites o que você está falando é uma coisa correta ou se está atualizada. E esse é o desafio que nós enfrentamos, só que com problemas, com pessoas que têm 2 olhos, tanto aquele que está na frente, quanto aquele que está sentado. E aí, por exemplo, hoje, se vocês perguntarem para alguém da minha geração o que é gato, tem alguém da minha geração aqui? O que é gato? Um animal. Felino. Você. Vamos pegar os de cabelo branco. E as louras também. O que é gato? É um felino, é um animal. O que mais? Um mamífero. Está vendo como é que eu adivinhei o que ele ia falar? Doutora Márcia, o que é um gato? Um ponto fora da curva. Então, voltando. Se eu perguntar para pessoas de geração mais antiga, o gato pode ser um felino, pode ser um mamífero, pode ser animais, portanto, pode ser classificado como seres vivos. E como a intenção é mostrar conhecimento, junto com seres vivos, eu coloco os vegetais. E aí dou uma aula de seres vivos, animais e vegetais.
não é? Aí eu pego alguém da geração X, Y ou Z. Vou pegar as minhas alunas. Daiane, o que é gato? Um animal ou um elogio? Então, com certeza, para a geração dela, o gato... Só um pouquinho. Pode ser o meu gato. Pode ser miau. Pode ser sinônimo de leite. Whiskas. Brad Pitt. Por isso que eu falei que isso era um ponto fora da curva. Como pode ser sinônimo de eletricidade? Tá. Então, vejam, duas gerações com o mesmo conteúdo e abordagens completamente diferentes. Se eu pegar uma pessoa da geração X, Y ou Z, da Zona Sul, e pegar a mesma geração da Zona Norte, né, não que um seja rico, outro seja pobre, mas diametralmente opostos, né, em termos de acesso, a abordagem também pode ser diferente. Tá? Então, nessa hora, aqui a gente tem uma versão tradicional do ensino e aqui uma versão que exige um novo paradigma. Só que quem está aqui ou aqui, seja na posição de quem ensina ou naquele que aprende, é lógico que a troca é dos dois lados, todo mundo tem dois olhos. Tá? Todo mundo tem dois olhos que participam como entrada principal para esse processo de aprendizagem. Bom, e aí vem essa pirâmide do aprendizado, que também foi importada para nós. Aí sabem que, depois de 2 semanas, nós lembramos apenas 10% do que nós lemos, 20% do que nós ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que nós vemos e ouvimos, 70% do que falamos e 90% do que fazemos e falamos. Ou seja, para você aprender, você tem que ouvir, repetir, falar, ouvir, repetir e falar. Por isso que, geralmente, o professor sabe mais, porque a gente estuda, a gente fala, repete, e aí você é refutada de novo, você estuda, fala e repete. Bom, aí, semana passada, uma professora nossa me conta que uma instituição aqui em Belo Horizonte está formando uma fisioterapeuta com 25 anos de idade, que ficou cega aos 20. E aí ela tem uma síndrome, não sei detalhes, e essa menina, 2 anos depois, deitou, na hora que ela acordou, ela estava cega, surda e muda, frequentando uma faculdade, fazendo um curso de fisioterapia. Agora, quem é do curso da saúde, ou da humanas, ou da exatas, consegue se ver dentro de uma sala de aula, sem ouvir, sem falar e sem enxergar? Cega, surda e muda. E pobre. Detalhe, pobre. Uma aluna muito carente. Vocês conseguem imaginar o que é ser professor, o que é fazer inclusão de uma aluna nessa situação? O que é ser aluno nessa situação, com todos os desafios que a aprendizagem envolve? Então, só comentando, essa aluna criou um recurso para aprender, né, para poder se formar, colocando a mão na garganta do professor. O professor que falava, ela colocava a mão e, pela vibração das cordas vocais, ela criou uma forma de aprender a ler e a escrever. E aí ela ficou grávida. Durante a gravidez, a menina teve uma recuperação, mas depois da gravidez a síndrome continuou evoluindo, e hoje já tem um bebê. Como que ela faz para saber que o bebê está chorando? Ela é cega, surda e muda. Então, ela desenvolveu, a partir dessa vibração, né, que ela aprendeu a usar para poder usar em sala de aula, usou um mecanismo, graças aos engenheiros, e aí tem que bater palma para esses caras, porque eles são muito bons, e desenvolveu um aparelho que, à medida que o bebê chora, ela põe aqui no quadril dela um aparelho que vibra, e ela sabe que o neném está chorando. E aí dá a assistência que o neném precisa. E hoje ela está, evidentemente, essa instituição
pegou essa aluna e está se promovendo, né, como uma escola inclusiva. Vocês imaginam que impacto que isso vai ter do ponto de vista de mercado, né? Imaginem quantos portadores de necessidades especiais vão bater na porta dessa escola. Bom, e aí? Pleno século XXI, tecnologia máxima à nossa disposição, a gente tem uma realidade dessa, e a menina vai se formar. Eu não sei como que ela vai ser inserida no mercado, realmente eu não sei. Eu não sei como que ela vai fazer para sobreviver, né, do ponto de vista profissional. Mas eu estou aqui com um grupo de pessoas relativamente desconhecido falando dela. Quer dizer, de alguma forma, eu já estou promovendo essa colega, né? O que é muito bom, por um lado, mas, por outro lado, né, tem lá suas ressalvas. Mas aí eu fico perguntando, uma pessoa com essas características sensoriais, né, específicas dela, como é que funciona isso aqui? Como é que esse modelo que é importado de uma estrutura para dentro da educação, como que isso funciona? E aí, quem está ligado a ensino médio tem a prova do Enem. Quem está ligado ao ensino superior tem a prova do ENAD. E a prova do ENAD, antes de tudo, é para pontuar a instituição, muito mais do que para avaliar o aluno. E aí, como é que se avalia um aluno que é ponto fora da curva? Não tem como você tirar, né, da curva, mas ele tem que se avaliar no contexto, né? E aí vem essa pergunta: como que ficam esses modelos importados na área da aprendizagem? E aí nós sabemos que, além disso, compreender envolve identificação de letras, reconhecimento de palavras, acesso ao significado, integração sintática e semântica, exposição à escrita, conhecimento do vocabulário, metacognição, habilidades semânticas, consciência sintática e conhecimento geral sobre o tema tratado. Isso aí, competência dos pedagogos, competência dos fonoaudiólogos, competência dos neurologistas, competência dos psicólogos. Mas aí chega o aluno para nós, não chega nenhum desses profissionais de mão dada com esse aluno. E você se vire, né, mesmo que tenha o suporte por trás. Você que se vire. E aí vem uma outra definição. Para você compreender o que você está lendo, você precisa extrapolar o texto base, formar um modelo mental, fazer uma informação textual, mais o conhecimento prévio, mais a memória de trabalho. Isso tudo está junto, isso tudo depende de função neurológica, isso tudo depende de função executiva, isso tudo depende de sistema nervoso, isso tudo depende da entrada visual. Você não consegue fazer isso se você não tiver uma entrada visual adequada. Ou melhor, você pode fazer, mas não faz de uma forma adequada. Além disso, está relacionada à volição, à atenção seletiva, à resistência à distração, ao controle inibitório, à flexibilidade cognitiva, afetiva e comportamental, memória operacional, metacognição, autorregulação, além da capacidade de eleger objetivos, planejar-se, realizar automonitoramento, autoavaliação e comportar-se orientado por metas e propósitos. De novo, eu volto à pergunta. Uma coisa é você pegar uma população comum e você ter os pontos fora da curva. Tá? Vou chamar a atenção nisso até o final. Além disso, a compreensão do texto envolve múltiplos processos cognitivos, vocabulário, memória de trabalho, raciocínio lógico, resolução de problemas e as funções executivas que eu acabei de comentar. E sabe-se que estudantes com dificuldade de compreensão de leitura têm desempenho mais baixo em funções executivas, têm diferenças significativas na memória de trabalho, na memória visoespacial, na fluência verbal ortográfica e semântica e na escrita de palavras. De novo, competência da pedagogia, da psicopedagogia, da fonoaudiologia, pessoal ligado à didática e à psicologia. De novo. E, de novo, eu volto. Essa pessoa que é exigida dela, esse tipo de coisa, seja no modelo ou no outro, de uma geração ou de outra, tem dois olhos. E esses dois olhos precisam estar funcionando bem, pelo menos dentro do modelo esperado.
E aí vem as 4 fases da aprendizagem, também um modelo clássico, relacionado com a competência e com a consciência. Ou seja, chega um momento que você sabe, você não sabe o quanto que você sabe sabe que não sabe, e não sabe se sabe. Isso é uma coisa um pouco angustiante. E aí, eu, como coordenadora de uma faculdade, e como professora, fui ver o tanto que os meus alunos estavam nesse quadro. E aí, gente, confessando, é uma confissão. Essa faculdade onde eu trabalho, o mote, né, e a base, né, da parte acadêmica é praticamente toda apoiada em metodologias ativas, que é uma tendência hoje, e que tem resultados muito positivos. Mas que grande parte dessa metodologia é feita em computadores, games e programas que se usa internet. Tá? Então, você usa ou um celular ou um computador. Depois eu vou voltar nisso. E aí, eu, como coordenadora, falei assim, já que é para fazer metodologia ativa, eu fui me proteger primeiro. Então, eu não usei o computador e não usei o celular. E as minhas alunas mais próximas agora já sabem por quê. Estou me revelando. Aí, pedi para os meus alunos, 4º, 6º e 8º períodos, vocês vão fazer prova de tal, assunto tal, e vocês vão fazer para mim uma cola. Gente, imagina você pedir uma cola como coordenadora de uma faculdade que tem metodologias ativas como seu carro-chefe. E aí a condição foi, a cola tem que ser de uma lauda, frente e verso, escrita à mão e não pode ser xerocada. Mais ativo do que isso, impossível. E ver aluno, inclusive, postando 30 laudas sendo reduzidas em uma. Quer dizer, mais ativo do que isso, nada. E aí a condição foi, eles entregavam a prova, entregavam a cola assinada, e eu perguntava, você usou a cola? Olho no olho. Não, professora, não adiantou. Então, eu quis usar, mas não deu tempo, não serviu para nada. E aí outros falaram, não, eu não usei. E aí a condição foi, a cola valia 1 ponto a mais, e, se não usasse, ela valeria 1,5 ponto. Ou 2, dependendo. Eu ainda não resolvi isso. Então, foi a condição que eu coloquei, foi, tenha segurança que o assunto que você estudou está por perto, mesmo que você não use. Mesmo que você não use isso para nada, você não vai ficar ansioso de colar do seu colega, que vai sair uma forma de corrupção também, né? A gente não vai reforçar isso. Você não vai ter o trabalho de fazer uma cola mal feita, então faz uma coisa bonitinha e fica como instrumento. E não joga fora, porque depois você vai usar essa cola de novo. E eu achei muito legal, que aí eu comecei a usar a cola como base para mim, como fonte de estudo. E eu fui ver a caligrafia dessa meninada. Eu estou com 4 representantes aqui, então eu estou segurando para não falar muito. Fui ver caligrafia, fui ver ortografia e fui ver compreensão do texto, porque tinha 3 questões dissertativas, que, antes de tudo, era de compreensão. E aí eu fiquei muito assustada. Tá? É claro que tem as exceções, os pontos fora da curva. Mas eu fiquei muito assustada, porque alunos da medicina, com erros grosseiros de interpretação de texto, alunos da fisioterapia quase se formando, confundindo tempos verbais de futuro e passado. Viajarão é igual a viajaram. Coisas desse tipo. Palavras com C escrita com 2 S's, o que é com 2 S é escrito com C cedilha com Z, e por aí vai. E aí eu fico imaginando, esse aluno da medicina, da fisioterapia, que costuma fazer laudos, né, costuma fazer relatórios, ele vai registrar num texto escrito coisas desse tipo. E aí eu fico imaginando, se vai escrever coisas erradas, né, porque pode ter um tanto aí, que é o background, é o que ele está trazendo de histórias anteriores, né, de experiência em escola, como que fica isso no raciocínio dele?
Eu fico imaginando, a gente tem o curso de Direito lá também. Se eu avaliar os alunos do Direito, já nos últimos anos, como é que será que eles pegam aquelas leis, né, que é uma coisa de uma interpretação muito subjetiva, com, às vezes, dificuldades de raciocínio? Bom, então, por causa disso, gente, bom, aí fica essa cara, né? Essa cara, e eu disse, meu Deus, e agora? E aí o tempo foi passando, né, até chegar nesse ponto, a gente, isso aqui está agarrando. Aparece isso. Até chegar aqui, aparece uma pedra no meio do meu caminho. Uma pedra no meio do meu caminho, lá na minha adolescência, lá com os meus 18, meus 20 anos de idade. E, de repente, tudo que eu tinha programado com 18, 19 anos teve que ser revisto, porque eu tirava a pedra, eu pulava a pedra, eu dava a volta, eu ficava sentada em cima dela. Eu tinha que tomar uma atitude, porque tinha uma pedra no meio do meu caminho. E aí, fiquei sabendo que eu tenho estresse visual severo, e que cerca de 34% dos adultos possuem estresse visual. E a pedra continuava lá, e minha vida continuava andando. E eu queria chegar a avaliar os meus alunos lá em outra fase da minha vida. E aí eu comecei a observar que os sintomas, né, que eu tenho, né, que são antigos, como a dificuldade com a luz fluorescente, especialmente, né, com a iluminação artificial, principalmente de computadores e de tablets, né, e de celulares, qualquer tela retroiluminada por LED. As dores de cabeça que me acompanharam a adolescência inteira. Eu tenho a memória do gosto da ergotamina, né, na época era o Tonopan. Eu falo essa palavra, eu sinto o gosto do remédio. Eu tenho a memória daquela sombra que eu tinha na infância, que vibrava. E aí eu podia ter essa postura, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Eu podia escolher. E fazer disso um álibi, uma desculpa, uma justificativa, uma explicação, né? E eu não fiz. Pelo contrário. Eu peguei a pedra e falei assim, filha, você é muito grande para mim, mas eu posso dar a volta. Eu não consigo tirar você, mas eu consigo dar a volta. E aí, a minha pedra, e a possibilidade de dar a volta por ela, fui atrás de correção, né, de tratamento. E aí veio a parte da minha relação com os médicos. Do jeito que tinha sido comentado hoje anteriormente, ao contrário da medicina, a fisioterapia, nós temos um contato muito próximo com o nosso paciente, né? As diversas áreas, diversas formas de tratamento, os tratamentos são muito prolongados, na grande maioria, e acaba criando uma intimidade nessa relação paciente-profissional, que, muitas vezes, o curso da medicina não dá. Gente, falta só 5 minutos. Nossa, que essa plaquinha me angustia. Então, eu comecei a questionar essa relação com os médicos. Eu queria que alguém me escutasse, eu queria que alguém acreditasse que, mesmo fora da curva, eu podia fazer um monte de coisas que todo mundo fazia. Mesmo sendo um ponto fora da curva, mesmo sendo uma pessoa que gostava de ler, gostava de estudar, que gosta ainda, que gosta do ambiente acadêmico, eu podia fazer muita coisa. E aí eu comecei a criticar certos modelos médicos, porque eles não atendiam ao que eu precisava naquela época. E aí chegou um momento que eu esbravejei. Eu tinha que escolher, e a escolha que eu fiz nessa hora foi esbravejar. Aí, pronto, cansei. E aí tinha mais um desafio. Então, o desafio primeiro foi lidar com essa possibilidade de ser um ponto fora da curva, de novo falando. O segundo desafio, agora eu vou aposentar, os meus amigos e os meus colegas todos se aposentando, e aí vem, rejeite o desânimo. E lembre-se do que você mais gosta de fazer, que é o meio acadêmico.
tanto pesquisa quanto clínica, né? É o meio que eu gosto. E aí fui fazer um doutorado na engenharia. Planilhas, minha orientadora está ali, planilhas, gráficos, números, tudo colorido, tudo quadriculado, tudo em planilha de Excel, e tudo na tela de um computador. Aí foi meu segundo desafio, passar por esse doutorado em condições ambientais muito agressivas para mim, fora o estresse, fora a cobrança, fora a tensão, e o sofrimento de quem já passou por isso sabe que é uma característica, né? E aí veio a possibilidade de fazer um estudo como que era essa característica, ou melhor, quais eram as características da leitura de uma pessoa com estresse visual, como eu, como o Igor, e com várias lentes escuras aqui dentro. E aí nós vimos que uma pessoa com estresse visual tem, com relação àquela que não tem, 52% a mais, estatisticamente significativo, de movimentos anômalos dos dois olhos durante o movimento a mais de fixações, 72% a mais de regressão, e a sua fixação dura 22% a mais do que aquela que não tem. Ou seja, ler acaba ficando muito difícil para quem tem esse processo, por questões de movimentação ocular, tá? Além do que tudo que foi falado anteriormente, ontem e hoje. O grau de eficiência da leitura é 31% menor e a taxa de leitura é 23% menor. E aí, comparei essas pessoas, eram 70 universitários aqui da Universidade Federal, tá? Quer dizer, a gente consegue prever que o nível cultural e o nível intelectual, né, tende a ser mais alto, né, provavelmente com o nível de compreensão leitora também. E aí, comparando a lâmpada fluorescente, essa leitura com iluminação fluorescente e de LED, eu vi que a pessoa com estresse visual tem 3% a mais de anomalias de ambos os olhos quando a iluminação é fluorescente, 20% a mais de duração da fixação, 11% de diferença do grau de eficiência de leitura comparando com a iluminação de LED, e uma taxa de leitura 3% maior. E o número de regressões e de fixações 3% menores. Junto, nós fizemos a vibração dessas pessoas, simulando a leitura em ônibus, em carros, né, com a frequência de 5 Hz e a amplitude de 0,8 RMS, no eixo Z. E aí nós vimos que a pessoa com estresse visual, lendo em trânsito, faz uma diferença significativa de 75% a mais de duração da sua fixação do que uma pessoa que não tem estresse visual. Então, ler em trânsito para uma pessoa com estresse visual, que estou falando, é 75% mais difícil, sob esse aspecto da movimentação ocular. E para ler no tablet, com relação ao papel, porque tem uma... Já acabou, gente. Eu não estou nem na metade. Você me dá 5 minutos, tá? Pode ser, pessoal? Bom, e lendo no tablet, apesar das diferenças não terem sido significativas, deu uma diferença, por exemplo, de 9% na duração da fixação e nas anomalias de ambos os olhos, quando comparados com a pessoa que não tinha e lendo no tablet. E aí, como eu comentei, veio o terceiro desafio. Depois dessa tese, uma pessoa da banca me desafiou a escrever um livro autobiográfico falando do meu problema. E esse desafio foi atendido, eu adoro ser desafiada. E aí um livro que inicialmente começou com 10 páginas, chegou a 180 páginas. E fazer esse livro foi uma coisa um pouco complicada, porque eu revi memórias, eu revi situações da minha vida envolvendo estresse, que desencadearam emoções que eu achei que estavam bem resolvidas e que algumas ainda não estão. E aí veio o terceiro desafio depois disso. Ver os números, ver as planilhas coloridas, ver os gráficos, mas na posição de gestora, na posição
de quem está falando uma outra língua, que não a acadêmica, que não a clínica. E aí veio esse desafio, porque o estresse é tão grande, né, com características diferentes. O objeto de trabalho é a tela do computador, e as planilhas, e os textos, e o ambiente, né, que eu já estava acostumada em função da experiência do estresse. E aí veio uma ideia, né, assim, como fazer isso, esse desafio, ser uma resposta para quem me provocou nesse sentido. E aí, o que eu fiz? Convidei 10 alunos, 4 delas estão aqui, alunos da medicina e da fisioterapia, e falei assim, vamos avaliar o nível de compreensão dos textos dos nossos alunos. E de ainda um projeto piloto. E eu achei muito interessante os resultados que nós encontramos. Aí, a primeira coisa que nós fizemos foi ver os sintomas desses alunos, que variaram do 1º ao 6º período. 75%, os sintomas principais, dor de cabeça, eles enjoam no carro e têm fotofobia. De uma forma significativa, aqueles que fizeram grande pontuação no questionário de caracterização da síndrome de Irlen, que faz parte do protocolo do Hospital de Olhos, né, e do método Irlen de avaliação, com grande tamanho de efeito, eles enjoam no carro, eles têm dor de cabeça e eles têm fotofobia. Isso valor, os dois, o 1º e o 3º, de uma forma significativa. E aí, mostrando, com intervalo de 95% de confiança, essa relação da cefaleia e da fotofobia nos alunos dessa faculdade. Aí fizemos o IRPS com a ajuda dessas alunas, e os overlays escolhidos foram 4. Opa, espera só um pouquinho. Esses alunos, apesar de não terem nunca sido perguntados, nunca terem sido provocados, eles relatam distorções ondulado, embaçado, rios e auréola. Estão submetidos às metodologias ativas e a textos impressos também. Tiveram uma correlação positiva com a pontuação do questionário, com o número de erros no ditado de palavras destinado para crianças de ensino primário, e isso em alunos universitários. E uma correlação positiva com o rendimento acadêmico deles. Então, nós vimos alunos com alta pontuação no questionário, com sintomas de estresse visual, em nível superior, têm menor nível de rendimento acadêmico por período e têm erros maiores no ditado e na interpretação de texto. E aí tem uma relação da média, né, do desconforto com leitura, grande parte dos alunos acima da média, dos 53 alunos avaliados, as dificuldades com leitura, e alguns deles já no 6º período, metade do curso. E aí nós fizemos, para acabar, uma posturografia estática e dinâmica dessas alunos que nos ajudaram, e a gente viu a relação também, uma correlação positiva no desequilíbrio tanto antero-posterior quanto látero-medial, com a pontuação e com sintomas encontrados. E aí, depois, eu não consigo falar, porque o meu tempo já acabou, mas a gente viu uma relação muito grande da alteração de coordenação motora e de estabilidade postural. Esse estudo foi uma provocação, virou uma IC na faculdade, um projeto de iniciação científica, está virando uma liga de neurovisão e vai ser, né, um projeto de um trabalho de conclusão de curso de 3 dessas alunas que nos ajudaram. E aí, por causa disso, eu acho que é urgente a gente ter um outro olhar sobre os nossos alunos de ensino superior. Pela atenção, muito obrigada, e aí depois a gente se fala com mais tempo. Um beijo.